Eu sou o professor Regis Clemente, eu sou da direção do Sindipg, o Sindicato dos Docentes da UEPG. Hoje nós estamos numa mobilização nacional contra a reforma administrativa. Nesse sentido, é importante que toda a população conheça um pouco mais sobre as consequências dessa reforma. E por que isso? Porque o governo está apresentando essa reforma como sendo uma reforma que moderniza o país, uma reforma necessária. Mas será que é isso mesmo? Infelizmente, não. A reforma administrativa ataca diretamente os servidores públicos e, consequentemente, ela ataca quem usa os serviços públicos. Os serviços públicos que vão ser mais afetados por essa reforma serão saúde, educação, previdência social. Se a gente quiser entender melhor a importância, por exemplo, da saúde pública, basta a gente observar o trabalho dos enfermeiros, médicos e demais trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. É importante a gente destacar esse exemplo do serviço público, que muitas vezes nem todos têm consciência, né, da sua importância. E aí, dentre algumas questões da reforma administrativa que impacta diretamente os servidores e, consequentemente, toda a população, estão ataques a direitos constitucionais, direitos que a própria Constituição garantiu desde 1988. O Estado, nesse caso, deixa a posição de titular dos serviços públicos e ele passa a exercer atividade subsidiária, abrindo caminho para privatizações e terceirizações. Na prática, o que é uma privatização e terceirização? É colocar o que hoje é serviço público, colocar como privado, como particular. Então, a população que hoje tem acesso ao serviço público gratuitamente, porque é um direito, porque já pagou imposto, ela vai ter que pagar por esses serviços, né? Seja na privatização ou na terceirização. É também um grande ataque aos direitos dos servidores no que diz respeito à estabilidade do serviço público. E muita gente confunde a estabilidade com privilégio. Muito pelo contrário, a estabilidade no serviço público é o que dá condição para o trabalhador do serviço público realizar seu trabalho sem amarras políticas, sem ele precisar estar dependendo da opinião ou do poder de um político. Por quê? Porque ele tem uma segurança para realizar seu trabalho. Em momento algum, a estabilidade foi criada para dar privilégios. Não, isso não existe. O que existe é a condição do servidor público realizar seu trabalho sem precisar estar sobre a interferência, sobre o mando de políticos. Um outro ponto bem importante também dessa reforma, que é um ataque, né, a toda a população e aos servidores públicos, é que essas mudanças, né, com essa reforma, ela ataca a questão da carreira desses servidores, precarizando o trabalho e as condições de trabalho dos servidores. É o fim dos concursos públicos, então muita gente que hoje se prepara para concurso público, que passa num concurso público porque estudou, se dedicou, isso é o fim. E por que que acaba? Porque abre caminho para privatização e terceirização e, consequentemente, abre caminho para nomeação de cargos políticos. Então, o que hoje a pessoa entra no serviço público por meio de um concurso, em muitos casos, pode passar a ser indicação política, que é um grande problema, porque em vez do servidor público estar atendendo a população e fazendo o serviço que a população necessita, ele vai estar no serviço público para atender o interesse daquele político que deu o cargo para ele, que a gente sabe que isso é um grande problema também, já hoje, né? Isso pode ficar ainda pior. É por isso, então, que a gente destaca que a reforma desculpe, a reforma administrativa é mais um grande ataque para a população brasileira. E esse falso discurso de acabar com privilégios dos funcionários públicos, modernizar o Estado, que o Bolsonaro está utilizando e o Paulo Guedes, né, que é quem estão encabeçando essa reforma administrativa, que também é defendida pelo Rodrigo Maia, por outros políticos, e também defendida pela mídia privada, por setores do judiciário, ela quer privatizar, ela quer precarizar os serviços públicos e a relação de trabalho desses servidores. Enquanto, observem, enquanto os verdadeiros privilegiados não são afetados por essa reforma administrativa. E quem, no caso, não é afetado? Os políticos, algumas áreas de militares e juízes, que ganham em torno de 30, 40, né,
R$ 1.000 por mês. Esses não vão ser afetados pela reforma administrativa. A reforma ataca os servidores que ganham salários mais baixos e realizam trabalhos de linha de frente. O governo, então, com sua política neoliberal de extrema-direita, quer deixar a população brasileira, que já enfrenta enormes dificuldades com desemprego, que já tem dificuldades para conseguir aposentadoria, ele quer deixar essa população ainda mais precarizada, sem outros serviços. Essa reforma ataca os serviços públicos, isso é para ficar bem claro, né? E depois, como ela está atacando os serviços públicos, daqui a pouco ela também vai atacar os serviços privados. Os setores, as empresas privadas também vão querer retirar mais direitos ainda dos trabalhadores que já estão precarizados. Nós não podemos aceitar mais esse ataque dessas condições impostas pela reforma da reforma administrativa, de forma que esses trabalhadores têm seus direitos garantidos e para eles realizarem um trabalho de qualidade, eles precisam minimamente que esses direitos sejam garantidos. Então, atacar o servidor público é também atacar os serviços públicos, é um ataque a todo cidadão brasileiro. O serviço público é um direito, todos nós pagamos por ele, nós pagamos impostos e muitas vezes a gente reclama que paga impostos. Por que, que nós pagamos imposto? Para o imposto retornar para nós em serviços. E se essa reforma passar, nós vamos continuar pagando imposto e vamos ter que pagar pelos serviços duas vezes. Vamos ter que pagar ainda mais, né, por saúde e educação. Nós somos contra a reforma administrativa porque defendemos o direito de todo cidadão brasileiro de ter acesso à saúde, educação, previdência e serviço público de qualidade, para que o serviço público não fique refém de políticos que vão nomear seus amigos para esses cargos. Não a reforma administrativa, e sim pela defesa dos serviços públicos.